Muito bem, já estamos de volta com o nosso SBT Notícias nesta segunda-feira, sempre agradecendo a sua audiência e como eu anunciei no início do programa, nós estamos recebendo aqui na bancada do SBT Notícias a vereadora Samantha Iris, primeira-dama de Cuiabá. Vereadora, boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho. Sempre uma alegria a gente ter um espaço assim, então eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Vereadora, nós já estamos aí caminhando para o encerramento, meados do 10º mês de mandato. E evidente que quando a senhora foi eleita, e foi eleita a mais votada de Cuiabá, todos os holofotes da população que votou na senhora e também que não votou para o seu desempenho. Vamos ver como é que ela vai se sair. E as avaliações nesses primeiros 10 meses são positivas pela sua atuação como parlamentar, mas também como primeira-dama do Estado, conciliando estas duas funções. E é em cima destas duas funções que eu faço a minha pergunta. Como é que tem sido conciliar as agendas, a senhora tem conciliado, de primeira-dama de Cuiabá e também de vereadora? Olha, é uma missão que não é fácil, mas eu percebi que é possível, né? A gente tenta ao máximo atender as duas frentes com qualidade. Eu tenho buscado dentro da Câmara, que no caso eu tenho uma função a mais, que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é um trabalho que demanda muito, porque eu acredito que é a única reunião que tem, a única comissão que tem reuniões semanais. E é a única comissão pela qual passa todos os projetos da casa. Então a gente já avaliou nesses 10 meses cerca de uns 400 projetos. Então a gente precisa estudar um pouco sobre cada projeto, entender um pouco sobre o direito constitucional. A gente tem uma equipe que dá suporte também da Câmara, uma equipe lá da Secretaria de Comissões. A gente tem a nossa equipe de gabinete, que também nós já fizemos mais de 2.000 indicações lá pelo gabinete. A gente já realizou audiências públicas sobre diversos temas. A gente já realizou sessão solene de homenagem a profissionais. Então, a gente está tentando manter um padrão de qualidade de trabalho nas duas frentes. E, como primeira-dama do município, a gente tem Projeto Feminina, nós estivemos aí junto com o Projeto Lutadoras na Secretaria da Mulher, a gente tem ações na Secretaria de Assistência Social e a gente vai conseguindo contornar todas essas demandas, né? Sempre com o apoio das equipes lá que têm já a sua expertise. Então, a gente trabalha com planejamento, a gente trabalha com esse direcionamento. Às vezes eu tenho uma ideia de um projeto, alguma coisa, e já chamo os secretários e falo, olha, vamos fazer tal. E a gente analisa a viabilidade. Aquilo que o pessoal, olha, precisa de uma lei na Câmara. Então a gente já conversa lá na Câmara, não, vamos propor uma lei também, vamos fazer nas duas frentes o que é possível. É uma situação nova, é uma situação que demanda muito, mas é uma situação muito satisfatória, porque a gente consegue, de diversas formas, contribuir com a população, colaborar de alguma maneira. E isso é muito legal. Como é que tem sido o dia a dia, levando em conta essa agenda, imagino, bastante robusta, com a convivência, dividir com família, a senhora tem filhos, tem a vida familiar, a senhora é casada com o prefeito, que tem uma agenda também tanto quanto atribulada. Ontem, inclusive, nós acabamos de mostrar aqui o recebimento da obra do hospital, enfim, pleno domingo. Como é que tem sido conciliar todas essas atividades profissionais agora, o mandato, primeira-dama, mas também com as atividades de família, como mãe, principalmente? É uma tarefa árdua também. Meus filhos têm 4 e 3 anos, o Sebastião tem 4 anos, a Ana Regina tem 3 anos. Então, eles são muito pequenininhos ainda, eles demandam muito da gente e a gente busca um tempo de qualidade com eles. Então, quando nós estamos em casa, a gente realmente procura se desligar bastante, dar atenção devida. O Sebastião, ele tem algumas particularidades que a gente faz terapias e tratamentos da questão do autismo, então demanda um pouco mais de atenção, mas a gente tem um apoio também em casa, o apoio de alguns familiares que estão sempre ali em volta tentando dar esse apoio. Não é fácil conciliar, mas eu imagino que seja, eu vejo que hoje a grande maioria das mulheres passa por essa mesma situação, né? A situação de sair de manhã, deixar o filho na escola ou na creche, voltar no final do dia, tem pouquinho tempo para aproveitar com a criança. Nesses primeiros meses, eu fiz questão de estar muito presente em todos os lugares que eu poderia estar. Então, eu fiz mutirão, pintura de quadra, participei de eventos nos centros de convivência de idosos, no Feminina, em escolas. Eu fiz questão de estar muito presente. Esse mês de outubro agora é um mês que tem muitas atividades. É o mês do idoso, mês da criança, tem dia do servidor, tem dia dos professores, tem outubro rosa. Então, é uma correria. Esse mês é um mês que eu vou ficar mais ausente em casa. Mês que vem é aniversário do Sebastião, eu quero ir embora para casa um pouco mais cedo, durante os dias da semana, que essa é uma coisa que às vezes a gente não consegue, e conciliar um pouco melhor isso.
Mas aos poucos a gente vai se ajustando. Um dia a gente consegue um pouquinho mais de tempo, um dia um pouquinho menos, mas eu acho que é a realidade da grande maioria das famílias, né? Com relação ao dia a dia na Câmara, vereadora, a gente mostra aqui, nós temos uma equipe que todos os dias, basicamente, de sessão está lá dentro da Câmara, e a gente traz um retrato do que acontece lá. É evidente que o que mais chama a atenção da mídia e do cidadão são os pontos negativos, porque tem atrito entre vereadores. Semana passada mesmo nós tivemos mais um. O prefeito ali sempre presente na Câmara. Como é que a senhora avalia o desempenho desta legislatura, levando em conta esses dissabores que eventualmente acontecem, mas em linhas gerais, a mesa 100% feminina, o relacionamento dos vereadores com o prefeito que está no seu primeiro ano de mandato, como é que tem sido isso? Eu acho que é um grande desafio e a Câmara tem se saído bem. Por mais que às vezes as polêmicas elas acabam ocupando mais espaço do que as coisas boas que têm sido feitas, a gente tem muita coisa boa sendo feita na Câmara. Essa mesa 100% feminina, ela é um marco na história, eu acho que de todo o país. A gente tem um diferencial aqui. Eu sempre digo, foi muito legal ter sido a vereadora mulher mais votada, mas foi muito legal também, talvez tenha sido até mais legal a gente participar de uma legislatura onde nós temos 8 mulheres, que é uma coisa que nunca teve. A grande maioria dos colegas vereadores homens nos respeitam e sempre estão nos ajudando também. A gente tem uma minoria que às vezes briga ali, mas é minoria mesmo. A grande maioria dos homens, eles trabalham em conjunto conosco, a gente consegue aprovar bons projetos, a gente tem boas discussões na Câmara de Vereadores, mas às vezes o que acaba dando mais ênfase, mais palco, são as polêmicas e elas acabam ocupando mais espaço. E às vezes até mais do que a gente gostaria, porque aí a gente perde, às vezes, a oportunidade de esclarecer algumas coisas boas para a população e mostrar algumas coisas que a Câmara tem feito, porque acaba sendo o espaço perdido um pouco para essas polêmicas. Vereadora, ao longo da história, quando se avalia o desempenho do prefeito, do governador, do executivo, isso reflete também no desempenho do poder legislativo. Porque, em linhas gerais, a satisfação da população ela está com o poder público em si. São poucos ainda que separam, olha, o prefeito vai bem, a Câmara vai mal, ou a Câmara vai mal, o prefeito vai bem. Geralmente as pessoas acabam colocando todos no mesmo cesto. Como é que tem sido no papel de fiscal do povo, mas também de uma pessoa que representa o Poder Executivo, como primeira-dama, que é um cargo muito importante, enfrentar esses desafios que estão postos? Veja que na campanha passada já sabíamos todos que os principais desafios, primeiro seria a questão financeira do município e, na sequência, a questão de saúde e infraestrutura, notadamente os buracos. No meu termômetro aqui do programa, dos nossos telespectadores, a questão dos buracos já melhorou muito, pelo menos o número de reclamações aqui no nosso programa, e o que eu vejo por aí, já diminuiu bastante. A saúde, me parece que começa a ganhar um novo rumo de alguns meses para cá. A troca da secretária, que já tinha uma experiência, essa inauguração do hospital agora que está para acontecer, e a gestão em si. A saúde financeira me parece que preocupa mais o prefeito, né, nas suas entrevistas, e é algo que com quem eu converso, com os secretários, com quem está acompanhando, de fato é algo que parece que cada gaveta que abre aparece alguma coisa nova. É isso mesmo? É basicamente isso. Esses dias atrás eu dei uma entrevista e até me questionaram, mas falar tanto sobre as dívidas, falar sobre os problemas do passado, isso não é ficar olhando muito para o retrovisor? Será que já não passou esse momento de olhar para o retrovisor? E eu respondi, olha, os boletos estão em cima da mesa, então a gente não pode ignorar isso. Antes de assumir, a gente tinha um estudo a respeito da Prefeitura de Cuiabá e sobre dívidas que se estimava uns 200 milhões de dívidas. Até aí tudo bem, a gente imaginou isso aqui, beleza, esperado e tal. Mas depois de assumir, foram encontrados mais de 2 bilhões de dívida. 2 bilhões é praticamente o orçamento de Cuiabá de um ano. Então, é muita conta. E aí, cada hora aparece um fornecedor que não recebeu, problemas de empresas que não querem prestar serviço para a Prefeitura de Cuiabá, porque a Prefeitura de Cuiabá era tida como caloteira. E isso a gente teve problemas também em manutenções de equipamentos da saúde, da odontologia, por exemplo. As empresas não queriam prestar serviço de manutenção nas cadeiras odontológicas, porque Cuiabá era tido como mal pagador e ninguém queria prestar serviço para Cuiabá. Então, a gente tem aí um histórico ruim que não tem como não olhar para trás, não tem como não falar sobre isso, porque isso é um fato, né? E aí, diante disso tudo, as maiores complicações acabam ficando relacionadas à questão de orçamento. Então, às vezes, a gente tem ali o planejamento de querer fazer muitas coisas, mas a gente é obrigado a pagar dívidas, né? O Abílio tem falado muito sobre isso. Existem dívidas que não estavam previstas, dívidas que a Justiça obriga a Prefeitura a pagar, porque senão bloqueia a conta, bloqueia recurso, e isso acaba atrapalhando. Mas, no geral, eu acho que tem tido muitos avanços, tem sido várias mudanças positivas.
A Câmara tem buscado ajudar de várias maneiras. Então, quando o Abílio ele precisa fazer um remanejamento de secretarias, de fazer uma junção, como teve alguns dias aí, de fazer esses ajustes, é sempre pelo bem de Cuiabá. E aí, às vezes, teve até vereador que questionou na Câmara, porque o prefeito manda para cá, e um dia ele faz isso, outro dia ele faz aquilo. E eu até respondi lá na Câmara, eu falei, bom, essa é a atribuição dele. É de atribuição do Poder Executivo fazer esses ajustes. E ele está no primeiro ano. Então, no momento que ele achar que ele deve fazer um ajuste para beneficiar Cuiabá, não há nenhum mal nisso na Câmara ajudar a aprovar. Porque são coisas que não criam despesas, não criam outras funções e obrigações que, de alguma forma, prejudiquem o povo cuiabano. São soluções no sentido de ajudar Cuiabá. Então, geralmente, todos os vereadores sentam, verificam o projeto e acabam aprovando e dando esse apoio ao prefeito. Que eu acho que no primeiro ano é natural haver esses ajustes tanto para os vereadores quanto para o prefeito também. Porque ao mesmo tempo que é a primeira vez que ele está sendo prefeito, eu, pelo menos, sou a primeira vez que estou sendo vereadora. Então a gente tem lá mais de 10 vereadores novos, cada um está aprendendo um pouco, mas eu vejo que nós temos tido vários ganhos para Cuiabá com isso. Existe esse sentimento, o sentimento que levou à eleição do Abílio é um sentimento de renovação. Sim. Né? Ele veio construindo isso ao longo da sua carreira política, desde vereador, quase eleito prefeito de Cuiabá, deputado federal e agora eleito prefeito. Este sentimento que levou o Abílio à eleição, que levou à sua eleição e à eleição de alguns outros vereadores e vereadoras, esse sentimento ele ainda está vivo, ele está sendo compartilhado, porque eu imagino que todos os dias tem notícias boas, mas também não tem notícias tão boas. E manter esse espírito, manter essa vontade de fazer essas mudanças, com os tropeços, com os erros, com os acertos, evidente que chega um momento do dia, hoje eu estou cansado, hoje eu estou cansada, hoje foi um dia difícil. Como é que é fazer, e eu vejo que o prefeito é muito ativo nisso, que é a equipe, que o entorno, levando em conta que a administração não se faz sozinho, estejam motivados para manter essa chama acesa de fazer essas transformações que vocês fizeram propostas durante a eleição? Ele é muito positivo e eu também tenho sido muito positiva nesse sentido. Primeiro porque, de fato, nós estamos aprendendo a ser aquilo que nós estamos sendo agora. Então, eu estou como primeira-dama pela primeira vez, estou como vereadora, ele como prefeito, e nisso a gente encontra uma Câmara, uma Prefeitura com várias outras opiniões diferentes, uma Prefeitura com uma quantidade de servidores também muito grande, cada secretaria tem ali as suas atribuições, cada servidor tinha a sua maneira de trabalhar anteriormente, algumas coisas eram feitas de uma forma, hoje estão sendo feitas de outra forma. A gente tem buscado muitas correções em diversas frentes de trabalho, de diversas secretarias. Então, a gente tem encontrado, basicamente, a renovação no dia a dia mesmo, na maneira de trabalhar. E eu acho que isso acaba ajudando a motivar também os secretários, porque a gente vê, por exemplo, hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal de tecnologia, e a gente estava comentando justamente sobre uma questão que a gente havia solicitado para o setor de tecnologia implantar uma questão específica no sistema, mas essa questão já havia, só que não se utilizava. Então, é de certa forma satisfatório a gente saber que nós estamos conseguindo descobrir possibilidades dentro daquilo que a gente tem de ajudar as pessoas, e a gente também tem as possibilidades de criar políticas novas, de implantar políticas novas. E isso tudo, eu acredito que para a grande maioria das pessoas que estão em nossa volta é motivador. Porque nós vemos que, por mais que às vezes pareçam passos pequenos e coisas pequenas, a gente vê a mudança acontecendo. E a gente vê também a possibilidade de várias mudanças virem a acontecer. Então, isso, de certa forma, motiva tanto aqueles que estão em nossa volta dentro da gestão, dentro da administração, quanto as pessoas na rua também, que elas vão se surpreendendo a cada coisa que acontece. Então, a gente tem buscado inovar de diversas formas diante da questão da crise financeira da prefeitura. A gente tem visto aí vereadores, secretários saindo na rua, fazendo mutirões, participando com a população, indo para a rua mesmo, fazendo ações que as pessoas às vezes nem esperavam, como aquela quadra do Pedra 90, que é um complexo esportivo que foi reformado depois de tantos anos. E é uma coisa que basicamente não era tão caro de fazer, só não era feito. Então, essas ações, por mais que não sejam ações muito grandes, elas vão levando esperança aos poucos para as pessoas e vão trazendo esse sentimento de que as pessoas fizeram uma escolha certa. Às vezes tem muita gente que nem votou no Abílio e fala, olha, ele está me surpreendendo. A gente encontra todo dia pessoas assim, e isso é muito interessante. Existe uma expectativa, pelo menos na ciência política, no dia a dia, na avaliação de mandato,
são os marcos, né? Então, nós temos ali marcos de 100 dias que já passaram, marco de 6 meses, marco do primeiro ano e o marco do ponto de virada, que os analistas chamam de virada de chave, né? O governador Mauro Mendes teve esse momento ali com 2 para o terceiro ano de mandato, um pouco antes da sua reeleição, onde ele já tinha a administração na mão, já tinha feito as reformas todas que possibilitaram o governo ter dinheiro em caixa para fazer as obras que ele gostaria de fazer, porque é discricionário, é o governador que decide, é o prefeito que decide junto com a sua equipe. É claro que a gente está caminhando aí para o final do primeiro ano, e parece que não, mas já vai um ano de 4, né? Dos primeiros 4 anos de mandato. Qual que é a percepção, assim, olha, eu acho que daqui a um ano, daqui a 2 anos, a gente vai conseguir, de fato, ter toda a administração na mão, fazer as mudanças que a gente gostaria? Olha, mais uma vez a gente tem que voltar para a questão da situação que a gente encontrou a prefeitura. Claro. E aí, quando a gente fala disso, às vezes, talvez não seja nesse primeiro ano ou no segundo ano que a gente vai conseguir, de fato, colocar as coisas nos trilhos da maneira que a gente esperava. Então, eu vejo que talvez no segundo, no terceiro ou até no quarto ano, a gente comece a enxergar as mudanças. Porque, de fato, existem muitas informações que a gente só está descobrindo agora, muitas coisas que nós estamos aprendendo a lidar agora. Existem também situações como aquela que aconteceu no pronto-socorro, do pessoal ir lá e tentar boicotar a obra e acabar quebrando os ralos. O que aconteceu, vereadora? Me permita perguntar, porque foi no final de semana que eu vi essa coisa toda. De fato, teve uma tentativa de sabotagem? Ou fizeram alguma coisa ali para evidenciar uma fiscalização, para achar alguma coisa? O que aconteceu? Eu acho que ali foi um ato de vandalismo, porque naquele momento onde houve aquela confusão, alguma pessoa, e eu não posso dizer quem ou da onde, acabou se aproveitando daquele momento de confusão ali, pegou um cabo de vassoura, foi nos ralos dos banheiros ali onde estava sendo feita a limpeza e ia ser feita a limpeza posterior e quebrou o ralo. E realmente foi uma situação de vandalismo, porque a gente consegue diferenciar o desgaste natural de um cano e uma quebra mesmo, que é um pedaço quebrado, que no caso ali era um cano novo, né, um encanamento novo, que estava quebrado. Então alguém, no momento da confusão, se aproveitou, foi lá, pegou e furou os ralos. E aí na hora que o pessoal foi lavar, aí começou a cair água na parte de baixo do prédio. Então esse tipo de situação são situações que a gente acaba lidando. A gente não sabe direito de onde vem, quem faz isso. Eu acho que seria muito ruim da minha parte querer atribuir isso a um ou a outro, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu, se está sendo apurado, mas são coisas que acontecem. E às vezes acontecem como, por exemplo, na questão do restaurante popular, onde falou-se primeiro que só vai comer quem tiver cadastro. Mas não era assim, era uma questão de controle, porque a prefeitura paga essas refeições. Então era importante saber. Agora, porque vai fechar. Mentira também. Então é importante a gente identificar essas questões e começar a esclarecer. E isso são questões que ainda acontecem na administração. Infelizmente, existem às vezes pessoas que querem de alguma maneira prejudicar e acabam saindo com essas situações ou conversas que a gente acaba tendo que escalar um grande esforço para poder desmentir essas coisas. Vereadora, fala um pouco de política, porque teu nome está sempre sendo ventilado como candidata a deputado estadual, mas também a possibilidade, pelo menos no meio político, de ser convidada a compor a chapa majoritária como candidata a vice. É claro que isso depende de muitos fatores, principalmente a coligação entre 2 partidos, o PL, que tem um pré-candidato ao governo, com os republicanos, o vice-governador Pivetta. Mas é inegável que o vice-governador Otaviano Pivetta e o prefeito de Cuiabá têm um bom relacionamento. Se a gente pegar aqui as agendas e cruzar essas agendas somente neste mês aqui, pelo menos 4 ou 5 ocasiões. Nenhum outro prefeito do estado de Mato Grosso teve esse bom relacionamento com o vice-governador e isso é recíproco, percebe-se isso claramente, né? Somente nessa semana foram 2 agendas. E já não é de hoje que se fala, olha, dentro do que se desenha por uma vice-candidatura junto com o Pivetta, precisaria de uma mulher que seja de direita e que seja de Cuiabá. Por coincidência, a vereadora mais votada e primeira-dama de Cuiabá é a senhora. Já aconteceu em 2002, não era vereadora, mas era a primeira-dama, dona Iraci França, que foi vice do Blairo Maggi em 2002. Ela era ainda esposa do Roberto França, foi a candidata com o Blairo, foram eleitos. Já vou dizer o seguinte, a senhora vai falar, não recebi o convite. Mas se essa possibilidade surge, ela é possível? Isso fala bem ao seu coração?
essa possibilidade de ser candidata a vice-governadora? Olha, a gente se sente, assim, de fato, lisonjeado em ter o nome, às vezes, colocado como diversas opções. Mas eu tenho buscado trabalhar por Cuiabá e eu deixo meu nome bem à disposição do partido para a gente ver como eu posso somar mais com Cuiabá. Então, eu não chego a pensar nisso porque a gente tem situações ali, principalmente para mim, que é uma situação complicada. Eu fico numa situação que, por exemplo, a gente tem um excelente relacionamento tanto com o Wellington, tanto com o Piveta, e aí a gente tem, por exemplo, no meu caso, a gente tem a Casa do Autista que nós vamos fazer. A gente teve o imóvel cedido pelo governo do estado, que foi através de uma tratativa com o Piveta, e a gente tem a emenda parlamentar que veio do Wellington Fagundes para poder fazer isso. Então, olha a situação que eu fico. É uma situação complicada. Isso é política. Isso é política. E a gente conversa com todos, porque nós precisamos ajudar Cuiabá e eu acho que eles também percebem que o momento hoje é de socorrer Cuiabá. Todos têm somado esforços, mas diante do cenário do PL, que deverá ter o seu candidato, eu vejo que meu nome vai ficar ali à disposição e provavelmente a gente trabalha uma candidatura para deputado estadual ou alguma coisa nesse sentido. Qual que é a sua vontade? Ser candidata a deputado estadual? Olha, eu tenho pensado seriamente nisso. A gente tem conversado com o partido a respeito dessa possibilidade. Então, nós estamos lá com o nome na lista como pré-candidato. E aí a gente vai avaliando como está o cenário, porque como a eleição é só no ano que vem ainda, a gente ainda precisa fazer muita coisa por Cuiabá. E eu tenho procurado atender o máximo que eu posso aqui, para então, no ano que vem, no momento de decidir isso, a gente pensar se vai dar certo ou se eu devo ficar só por aqui. Então, eu ainda... Mas se for uma possibilidade, estamos aí. Perfeito. Ainda com relação ao partido, é claro que a representatividade de Cuiabá em qualquer partido, ela é importante. Imagina um cenário que aqui tem um presidente de qualquer partido, o peso de Cuiabá é grande. Agora, imagine esse peso quando esse partido tem o prefeito e tem a vereadora mais votada. Ou seja, o diretório de Cuiabá tem um peso importante na decisão do partido. Aí, somado a opinião do prefeito de Cuiabá, a opinião do prefeito de Rondonópolis, a opinião do prefeito de Primavera e também de Vargas Grande, no que se refere a uma possibilidade de proximidade já expressada publicamente pelo senador Wellington Fagundes, de estar próximo do MDB da sua nora, a deputada Janaína Riva. De pronto, o prefeito de Cuiabá, Abílio, diversas vezes já colocou que é contra esta possibilidade. E com quem eu conversei, na semana passada eu conversei aqui com o Jaime, na semana anterior com o Medeiros disse o seguinte: olha, nós não temos nada contra o Wellington, mas temos a vontade do Wellington de ter o MDB na sua chapa, pelo motivo que esses prefeitos todos enfrentaram o MDB. Aqui em Cuiabá, o prefeito era o Emanuel do MDB, que teve um candidato, Kennedy, do MDB. A própria Janaína, mesmo estando no MDB, apoiou o Botelho no primeiro turno e não declarou apoio ao Abílio. Rondonópolis venceram a eleição do Thiago, o MDB, com apoio da Janaína. Em Primavera, o Léo é do MDB e apoiou o vice-prefeito dele, que perdeu a eleição para o Sérgio, o Ademir. Em Várzea Grande, também MDB, com o apoio da Janaína, o Calil, que não foi reeleito, era o prefeito. Ou seja, o adversário sempre foi o MDB. Como convencer o Wellington a não ter o apoio da sua nora e não ter o apoio do MDB? E me parece que agora ele vai ter que escolher entre a proximidade familiar e um apoio de um partido importante, que é o MDB, que tem fundo eleitoral, que tem tempo de TV, e o apoio dos seus próprios prefeitos. O PL municipal, a senhora como vereadora mais votada, que tem toda essa força, o próprio prefeito, vão insistir nisso? O PL não deve coligar com o MDB? Eu, pessoalmente, acredito nessa situação. Eu acho que não devem caminhar juntos. O MDB ele esteve no palanque de várias cidades contra o PL, então eu não vejo essa possibilidade de caminhar juntos. O próprio posicionamento nacional do MDB em relação à questão da anistia também, eu acho que já afasta desde lá de cima o MDB até aqui na ponta. E a gente tem buscado falar que não é uma questão pessoal, não é uma questão, é só uma questão de partido, né? O MDB esteve, de fato, no palanque contra o PL em diversas cidades muito importantes do Mato Grosso. Então, eu não vejo possibilidade de caminharem juntos em 2026. Eu, particularmente, não vejo essa possibilidade. E é o que a grande maioria, se não todos,
aqueles que são realmente adeptos do partido, que estão com a gente, que participam das manifestações, que participam das reuniões, os filiados, a grande maioria tem mostrado justamente esse posicionamento, que é muito difícil caminhar hoje juntos depois de tudo que aconteceu para trás. Levando essa possibilidade em voga, que está claro, me parece que não vão mudar de opinião, eu acho até correto nesse aspecto da geografia política, né? Veja que se o MDB vence a eleição com apoio do PL, nada impede do MDB se fortalecer para disputar as eleições desses mesmos municípios. Eu entendo o pensamento bem dos prefeitos. Com isso, me parece que cresce essa proximidade com os republicanos. Quem é que vai decidir isso no final? É o ex-presidente Bolsonaro, mesmo com a condenação? É o Valdemar? É o Ananias? Vai ser um colegiado? Como é que vocês estão se organizando para defender essa tese para quem vai decidir? Levando em conta que o Pivetta estava agora lá em Brasília e tirou foto com a Michelle. E eu soube que teve candidato que não conseguiu chegar perto do palanque. Como é que foi isso aí? Olha, Brasília, realmente, eu não sei como foi lá. A Bíblia até conseguiu ir e voltar no mesmo dia, mas tem uma limitação aérea, então eu não consigo fazer essa ponte que ele consegue fazer. Mas eu acredito que essa será uma decisão em conjunto, mas pelo que eu entendo do PL, pelo que eu vejo do PL, o posicionamento e a opinião dos filiados, daquelas pessoas que não são candidatos ou que não são mandatários e que, de fato, ajudam o PL a chegar onde ele está, também terão a sua opinião considerada. E aí eu acredito que precisa ser uma decisão em conjunto, porque nós temos questões e decisões políticas da parte nacional que podem ser levadas em consideração, mas nós temos principalmente uma questão política local, que eu acho que é a principal. Então, eu acho muito difícil a nacional tomar uma decisão sozinha, sendo que a política está sendo feita aqui, nós estamos na realidade, nós que enfrentamos os outros partidos aqui nas eleições municipais em cada uma de suas cidades. Então, eu acho que essa conversa ela precisa ser feita em conjunto, porque, de fato, por mais que exista uma questão nacional, a gente está aqui e é aqui que a política acontece, de maneira bem mais prática. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que nos trouxeram onde nós estamos hoje, e com isso eu acho que essa proximidade dificilmente vai ser batido o martelo nisso. Perfeito. Vereador, quero agradecer a sua presença aqui no nosso SBT Notícias, desejar sucesso no seu mandato, nas suas decisões. Né? Aqui nós vamos continuar cumprindo nosso papel de informar. Né? Obrigado e sucesso no seu mandato. Obrigada, eu agradeço mais uma vez e eu digo que eu estou sempre à disposição. Essa é uma parte também da política, né? Que é informar sobre aquilo que a gente precisa ajudar a informar e conscientizar a população. Então, eu estou sempre à disposição e te agradeço mais uma vez esse espaço. Uma última pergunta, antes da gente se despedir. Para quem está nos assistindo, quer fazer alguma reclamação para a vereadora, quer fazer alguma indicação, enfim, reclamação tem bastante, que está no primeiro ano, tem muita coisa para fazer. Onde é que as pessoas podem entrar em contato com o seu mandato? Pode ser pelo Instagram, enfim, tem muita gente que manda mensagem, eu quero falar com a vereadora. Como é que faz? Nós temos as redes sociais, né? Hoje, principalmente o Instagram, que é @SamanthaIris, Samantha com TH. Então, lá pelo Instagram a gente recebe algumas demandas e a gente tem o WhatsApp do gabinete. Eu, sempre que posso, pego esse WhatsApp pessoalmente e vou respondendo. Legal. Mas a gente tem uma equipe que está pronta para responder, a gente responde cerca de 500 demandas por semana. 500 e a gente tem ali 2 pessoas e eu também, quando posto, estou o tempo todo ali no WhatsApp também, que é o 65 99952-2300. Então, através do 99952-2300, a gente consegue também atender indicações, demandas, falar sobre diversas situações na cidade, receber denúncias também. E a gente também tem um canal de denúncias que nós vamos colocar no nosso site também. Então, em breve, as pessoas que entrarem em contato com a gente através desse WhatsApp ou do Instagram vão receber o link para poder fazer denúncias também, assim como a Bíblia já colocou no dele também. Tá ótimo. Obrigado, vereadora. Mais uma vez, o SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia.